Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia Sagrada. Nós temos o texto também no telão. Se der para você visualizar ali, tudo bem. Mas se não der, não tem dificuldade alguma. Sua Bíblia está nas suas mãos. A carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo de número 2. E eu quero trazer uma palavra de Deus hoje, falando sobre a graça abundante do Senhor sobre a nossa vida. É algo incrível e, por que não dizer, inexplicável. Por mais que nós tentemos explicar a graça de Deus, ela extrapola. A graça de Deus é algo fantástico, maravilhoso demais. É um presentaço que Deus deu à humanidade. E é sobre isso que eu quero falar. E eu tenho certeza, se você veio numa igreja evangélica hoje pela primeira vez, saiba de uma coisa: tanto quanto todos nós, você também é alvo da graça do Senhor. Pode ter certeza disso, porque diz a palavra de Deus desta forma, Tito capítulo 2, versículo 11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente na presença do Senhor, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Feche os olhos. Pai, nós glorificamos o Teu nome por esta palavra lida. A Tua palavra, diz ela própria, ela é viva, ela é eficaz e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, para cumprir o propósito para o qual ela é enviada. Então, Deus, fala-nos ao coração nessa noite, que Teu Espírito Santo convença todos nós que aqui estamos e aqueles que nos ouvem através da rádio. Que o Senhor abençoe a todos de forma especial, em nome de Jesus. Amém? Há um ditado popular que diz assim: quando a esmola é grande, o cego desconfia. Você já ouviu isso? Todos já ouviram? As pessoas comparam a graça de Deus com a esmola, mas isso não é verdade. A graça de Deus é algo muito precioso, é algo muito grandioso, muito especial. A graça de Deus não é uma esmola ao mundo, não é. Nós vivemos num mundo, queridos irmãos, onde nós desconfiamos de tudo e desconfiamos de todos ao nosso redor. Nós somos habituados, nós somos acostumados a desconfiar das pessoas. Quando as pessoas se aproximam de nós, nós já colocamos um pé atrás e dizemos assim: o que é que você quer de mim? Por que você está se aproximando? Qual o interesse de você se aproximar? Se alguém nos oferece alguma coisa, você já diz assim: o que é que você quer em troca? Fale logo, eu já lhe conheço. Nós somos acostumados porque as pessoas tiram vantagem sobre a gente. As pessoas se aproximam, não, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não para nos ajudar, para nos socorrer, para extrair de nós coisas que nós possivelmente tenhamos. E isso foi criando uma cultura de afastamento, de distanciamento. Nós somos, na verdade, acostumados nessa cultura do mundo onde nós ainda vivemos. Nós temos uma cultura de comprar coisas. Eu quero comprar e pagar, porque parece que as coisas grátis, as coisas sem um preço, parece que não têm valor, são coisas imprestáveis. Nós preferimos pagar, porque quando nós pagamos, eu não tenho mais compromisso com você. Se eu comprar, ainda que seja um DVD da irmã Marilyn, eu comprei e paguei, parece que não tem mais nenhum vínculo, parece que eu não valorizo tanto. Comprei e paguei. Para que ter um relacionamento pessoal, de amizade, de carinho? Para quê? Essa é a cultura que o mundo traz para nós. E nós então vamos ficando
mal acostumados, porque não firmamos compromisso. E alguns vão mais além. Alguns são tão mal acostumados que compram até amizades, ainda que sejam falsas, porque amizades compradas não são verdadeiras, mas as pessoas compram, e outras se vendem, óbvio, se para um comprar o outro tem que se vender. Alguns são acostumados e compram também funções, cargos nas empresas, por conta talvez da sua incapacidade. Outras pessoas compram relacionamentos que não duram muito tempo, porque são relacionamentos falsos também. Outras pessoas chegam até a comprar casamentos que não duram, e isso é lastimável. Não duram e não podem durar mesmo, porque casamento é algo sagrado e as pessoas compram, porque parece que o cônjuge, se é que eu poderia chamar de cônjuge, ele fica numa obrigação de servi-lo ou servi-la como capacho para o resto da vida, porque afinal de contas eu comprei você, e eu sinto-me dono de você. Isso é uma cultura horrível que é estabelecida neste mundo. E aí, quando as pessoas vão para Deus também, quando se aproximam de Deus, porque alguns já não se aproximam, mas você se aproximou, diga amém por isso. Você que está me ouvindo está se aproximando de Deus, e Deus nessa noite se aproxima de você através de tudo quanto está acontecendo nesse lugar. Deus está se aproximando cada vez mais. Então as pessoas querem levar essa cultura para Deus também, e alguns já ficam com o pé atrás também, dizendo assim: ora, se eu for na igreja, quanto é que eu tenho que dar na igreja? Quanto é que eu tenho que pagar na igreja? Quando na verdade a cultura da igreja não é pagamento, porque as coisas de Deus não se pagam, as coisas de Deus são de graça. E aqui, quando o presbítero Jonas orava aqui, ele orava dizendo assim: nós louvamos a Deus porque o nosso dízimo e a nossa oferta na igreja é uma expressão da gratidão do nosso coração por tudo que Deus fez, porque nós não compramos nada de Deus, nós não pagamos nada a Deus, somos incapazes, e Deus também não precisa. Deus não precisa. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, a nossa própria consciência, que já vem impregnada de séculos e séculos e anos, ela também já começa a nos acusar. Ora, como é que eu vou me aproximar de Deus se eu sou um devedor? Eu preciso pagar primeiro, eu preciso consertar primeiro. E a nossa consciência diz: você pecou, você precisa sacrificar-se primeiro para depois você ser aceito por Deus. Então vai desenvolvendo um sistema de compra e venda e troca com Deus. Mas eu digo para você: Deus não se deixa comprar e não se deixa vender. Deus não aceita troca. Deus é soberano, Ele não precisa de você, Ele apenas lhe dá a oportunidade, estende a mão para salvar a sua vida. Não se aproxime de Deus com esse propósito de compra e venda e troca estabelecido neste mundo. Quando Deus nos chama para um relacionamento, queridos, Ele leva sim em consideração as nossas falhas, os detalhes da nossa vida. Aliás, Deus sempre soube, sempre saberá, desde o início de tudo, desde antes do início. Deus já sabia dos pecados que você cometeu, dos pecados que você comete hoje, vai cometer este mês, dos pecados que você vai cometer talvez daqui a 50 anos, se vivo você estiver. Mas saiba de uma coisa: Ele já tratou essa questão, Ele já resolveu essa questão. Quando Ele se aproxima de você, Ele está estendendo a graça, está dizendo: venha para os meus braços, não importa como você está, eu não quero saber como você estará, eu só sei de uma coisa: eu cheguei para resolver o seu problema. Eu cheguei para resolver o seu problema. Deus leva em consideração os detalhes, mas a posição do homem sob a graça de Deus se aplica não por algo que exista nele. Presta atenção: a posição do homem debaixo da graça de Deus não se aplica por algo que o homem tem, porque nós não temos nada para oferecer, mas se aplica por conta da graça amorosa e bondosa do Pai. É a graça de Deus, é a dádiva de Deus, que não é esmola para que você desconfie. Conforme o ditado popular que eu citei no início, não é uma esmola, é uma dádiva, é um dom de Deus para as pessoas. E diz o texto que nós lemos aqui: é sobre todas as pessoas que essa dádiva foi estendida.
Aqueles que querem, recebem, é pela fé. É pela fé. Deus toma a iniciativa, meu irmão, de amar, de perdoar, de reconciliar, de salvar, de santificar, de libertar. O amor e a misericórdia de Deus, o perdão e a longanimidade de Deus. Guarda essa palavra, que essa palavra é linda. Eu apaixonei quando eu ouvi pela primeira vez essa palavra. Deus é longânimo. Sabe o que é longânimo? A graça de Deus, a bondade de Deus é como se fosse um elástico, que você pega, ele é desse tamanho, mas você estica, 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 estica. Quando você acha que vai estourar, estica um pouquinho mais. Assim é Deus, longânimo e bondoso. Você está vivo ainda por conta da longanimidade de Deus, da bondade de Deus graciosa. A graça de Deus é uma manifestação divina numa busca incessante pela felicidade do homem. Talvez você está aqui hoje, você diz assim: como é que eu posso ser feliz com a vida que eu levo? Eu não sei lhe responder, mas eu conheço alguém que sabe responder para você, e esse alguém chama-se Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador da sua vida. Ele pode fazer de você a pessoa mais feliz do mundo, independente de se você tem muito ou tem pouco, se você sabe muito ou sabe pouco, se você viaja muito ou viaja pouco, não interessa. Aqueles que recebem Jesus como Salvador é a pessoa mais feliz desse planeta. A graça se estende. A graça. Efésios 2:8 diz assim o texto: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Deus age, Deus opera, Deus traz a existência. Eu esqueci a letra da música, me perdoe, mas eu só sei de uma coisa: é mediante a fé. Tem que crer, tem que tomar posse. Assim é a graça de Deus. Você tem acesso à graça de Deus através da sua fé, e o Espírito Santo é aquele que gera a fé no seu coração. Enquanto se canta, se adora, se ora, se prega, se fala, se alegra na presença de Deus, o Espírito Santo gera a fé no nosso coração. Essa fé me dá acesso à graça. A graça vem e perdoa os meus pecados, e eu sou uma nova criatura. É assim que Deus age, simples assim. Eu quero falar sobre 3 facetas da graça de Deus. 3 facetas da graça de Deus. A graça de Deus é uma só, assim como Deus é um. Mas Deus é um, mas Ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A graça de Deus é única, mas tem umas facetas extraordinárias da ação maravilhosa de Deus para trazer salvação para a vida do homem. E a primeira faceta desta graça chama-se graça preveniente. Diga comigo assim: graça preveniente. Para quem é carioca, paulista, como Cássio, é graça preveniente. Mas para quem é alagoano e sergipano como eu, é preveniente. A graça preveniente. E eu louvo a Deus, porque Deus não fica preso a língua alguma. Aleluia. Você chega no fim do mundo e você diz aleluia, todo mundo entende. Chega lá o gaúcho e diz assim: aleluia, tchê. O cara entende. Chega um nordestino de Viçosa e diz assim: aleluia, o cara entende. Chega um baiano lá e diz assim: aleluia, meu rei, o cara entende. As coisas de Deus são assim. Isso é graça sobre nós. A graça preveniente, irmão, essa faceta é fantástica. Essa graça faz com que Deus ame as pessoas, faz com que Deus se manifeste às pessoas, independente do conhecimento que você tenha de Deus. Preste atenção. Essa faceta da graça, a graça preveniente, esse material é extraído. Esse material que eu estou falando para você é do nosso curso de verdades básicas, que, diga-se de passagem, é um curso de verdades básicas fantástico que a nossa igreja, em parceria com a Igreja Missionária Central de Maringá, do pastor Jacó Vieira. Talvez o pastor Eufrates conhece. Pastor Jacó, ele viaja muito, pastor Eufrates conhece essa turma toda aí. Tem esse ponto lá nesse livro de verdades básicas, e eu fui lá pesquisar, que eu queria entender essa graça preveniente. É a ação que Deus usa para alcançar as pessoas que talvez nunca ouviram falar de Deus, ou talvez que nunca tiveram interesse por Deus. A graça preveniente vai, e é uma ação divina poderosa para começar a trabalhar no coração do pecador. Assim foi com a minha vida. Assim foi com a vida de todos nós.
quase todos ou todos nós não queríamos saber de Deus, mas a graça preveniente foi lá, através de uma palavra pregada, de um testemunho dado, de um folheto entregue, de um programa de rádio como você está me ouvindo agora. Deus chegou de alguma forma, com a ação maravilhosa dele, graciosa, com a graça preveniente. O Espírito Santo começou a agir na nossa vida, começou a mexer lá dentro, começou a colocar um desejo de Deus agora, e você veio, se rendeu, se curvou, se jogou na presença do Senhor e disse assim: eu me rendo a Jesus agora, eu sou um crente em Jesus. Isso é graça de Deus, é a graça que trabalhou na sua vida. Irmão, sabe de uma coisa? Nós não queremos Deus, porque a Bíblia diz, eu cito o texto de novo, de Lucas capítulo 11, versículo 13, que o pastor querido citou pela manhã aqui. A Bíblia diz assim: vocês são maus, nós somos maus, nós não queremos saber de Deus. Se não for a graça de Deus, meu irmão, nós não queremos nos aproximar dele. Nós temos medo, nós temos temor, não temor no sentido de respeito, temor de pavor. Não, Deus não. Assim vivem as pessoas. Não, Deus não. E a minha vida de pecado? Como é que eu vou estar na igreja? Eu não sou digno de estar na igreja. Eu também não sou, não, mas a graça de Deus me torna digno. É a graça de Deus. Deus, em seu amor infinito, Ele age no mundo para que o mundo creia em Jesus Cristo. Eu acho algo fantástico a forma que Deus trabalha. Deus trabalha em unidade. Ontem nós falamos sobre unidade. Deus trabalha em unidade, é uma coisa linda. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Ninguém vai. Então imagine a cena, Deus o Pai, vamos supor, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo. Estou eu aqui, o pecador. Aqui está o pecador, nós, seres humanos. Deus tem um alvo de me resgatar, de me chamar, de me salvar, de me colocar no reino dele. Mas Ele tem um projeto todo pronto, traçado desde sempre. E a forma que Ele escolheu Ele poderia simplesmente chamar a mim e eu chegar até Ele. Mas Ele disse: não, a forma que eu escolhi é a seguinte forma: eu vou tocar no coração da ovelha, eu vou tocar no coração do pecador, a graça vai agir, o Espírito Santo vai revelar-me a ele, ao pecador. Esse pecador, esta ovelha cheia de sujeira, cheia de carrapicho, cheia de pecado, ela vai ser enviada para o meu filho. O meu filho, que é o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, vai verter um sangue na cruz. Com esse sangue vai lavar os pecados dessa ovelha perdida, vai purificar, vai dar um trato. Sabe, os irmãos e as irmãs que gostam de sair muito bonito de casa, né? Que vai na frente do espelho e dá um trato, toda produzida e tal, todo chique. Assim faz Jesus com a nossa vida espiritual. A gente chega carregado, encardido, fedendo, sujo, pecador, acabado, destruído, família arrasada. Deus toca no coração, a graça age, diz assim: vai para Jesus, vai para Jesus. A igreja, o papel da igreja é fazer isso. A igreja não resolve nada, a igreja só aponta para Jesus, leva as pessoas para Jesus. Vai para Jesus, vai para Jesus. Jesus trata. Aí Ele disse assim: as ovelhas que o Pai me dá, ninguém toma da minha mão. Ele pega na minha mão agora e Ele me leva até o Pai. E vai ter um dia que Ele vai entregar, vai dizer assim: tá, Pai, aqui está, Pai, as ovelhas que o Senhor me deu, eu não perdi nenhuma. Isso é graça de Deus, isso é bondade. Se você já está segurando na mão de Deus, pode ter certeza, ainda se você soltar, Deus não vai soltar da sua mão, e você vai chegar lá. Você vai chegar lá. É lá que você vai, renovado. É lá. A impressão que dá quando nós lemos o texto de Gênesis, que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou. A impressão que dá que Deus descansou, colocou uma rede nos céus e ficou balançando o pezinho na parede, igual eu fiz lá no Marambaia hoje de tarde. Aleluia. Oh, aleluia. Não foi, irmão? Irmão, é Sérgio? Não, Sérgio. Não, Deus não fez isso não. Ele descansou um dia, mas Ele trabalha até hoje. A Bíblia, Jesus falou assim em João 5,17, Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A igreja trabalha também, não para não, tem muita coisa para se resolver.
E a graça de Deus está agindo. Sem a graça preveniente, meu irmão, você não reconhece o pecado. Porque no frigir dos ovos, você sabe que é pecador, mas você não quer acreditar. Pecador é sempre o outro, pastor Eufrates. Olha aí Deus, olha. Aqui, ali é perdido. Porque nós temos um hábito, um defeito horrível de apontar os erros dos outros. É aquele que precisa de Deus. O meu pecado é bobagem, meu pecado é besteirinha. Agora aquele ali, sim, não. Se a graça de Deus invadir seu coração, você vai perceber que você é um trapo de imundície, conforme diz a Bíblia, igual a mim. E você precisa ser tratado por Deus igual a mim, igual a todos nós. Ai de nós, se não for o sangue de Jesus para nos purificar. Sem a graça de Deus, você não deseja as coisas de Deus. Sem a graça de Deus, meu querido visitante, você não estaria aqui. Você estaria em qualquer lugar do mundo hoje. Mas eu vim aqui porque eu recebi um convite e é meu amigo, e o pastor é meu amigo, e o irmão que convidou é meu amigo e tal, e eu vou lá só para honrá-lo, porque eu tenho um carinho com ele. Não foi. Você acha que é isso, mas não é. Você veio porque a graça de Deus tocou no seu coração, e você precisa de Deus, e Deus está falando isso para você. Deus está falando para você. Sem a graça de Deus, ninguém faria o curso de verdades básicas na igreja. Sem a graça preveniente, ninguém se batizaria na igreja. Sem a graça de Deus, você não viria aqui durante a semana adorar, orar, fazer pacto de oração, clamar a misericórdia sobre a família. Não viria. Você não viria. Sem a graça de Deus, nós não somos nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sem a graça de Deus, Lucas 19, acho que tem esse texto aí, Lucas 19:4. Sem a graça de Deus, sem a graça preveniente, Zaqueu não subia naquela árvore. Não subia. Diga comigo, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, irmãos. Lucas 19 diz assim: correndo adiante, Zaqueu subiu a um sicômoro para ver Jesus, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o. Jesus olhou para cima e viu o Zaqueu, e disse assim: Zaqueu. Nós somos tentados sempre pensar assim, Zaqueu, pentecostal, né? Renovado. Zaqueu, desce depressa, porque eu quero pousar na sua casa. Não é? A gente sempre pensa assim, né? Nossa forma de... Mas Jesus pode ter dito simplesmente assim: Zaqueu, desce daí, Zaqueu. Eu vou para a sua casa hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sem a graça de Deus, Zaqueu não correria adiante do povo para subir no sicômoro. Sem a graça de Deus tocar no coração dele, Zaqueu não subiria. Sem a graça de Deus, Zaqueu não desejaria ver o Salvador. Para quê? Sem a graça de Deus agindo, já que ele subiu, se a graça não continuasse agindo, ele não desceria. Tipo assim, já vi, já sei quem é, pode ir embora. Mas quando a graça de Deus toca no coração de um, quando o Espírito Santo age no coração de um, permita-me usar a expressão, você faz das tripas coração, mas você diz: eu quero é Deus. Você desce da árvore, você desce do salto, você desce do pedestal, você desce do poder, você desce de onde quer que seja, mas você se curva, se dobra e diz: Jesus, eu quero que o Senhor agora vá para a minha casa, eu preciso que o Senhor mude a minha família, mude a minha história, perdoe os meus pecados. E Jesus disse: eu vim foi para isso mesmo, é para os doentes que querem cura, eu estou aqui, eu vim para resolver o seu problema. A graça de Deus, graça preveniente. A segunda faceta da graça de Deus é a graça justificadora. Mas antes de eu entrar nesse segundo ponto da graça justificadora, deixa eu falar um pouquinho mais sobre a graça preveniente. Sem a graça preveniente, que veio antes de tudo, essa igreja não teria nascido. Essa e todas as demais. Se a graça de Deus não houvesse se manifestado sobre os homens para salvar, e hoje eu entendo por que cada igreja tem e deve ter mesmo a igreja, seja qualquer denominação, desde que pregue Jesus como Salvador, eu creio que tem que ter.
porque é a graça nas suas facetas, na sua multiforme, a multiforme graça de Deus, várias formas ela se manifesta para alcançar vidas. Sem a graça de Deus, lá há 13 anos atrás, este casal não teria sido tocado no coração para abrir uma igreja, mas não teria mesmo, porque há aqueles, pastor Eufrates e cantora Merle, que fica pensando o seguinte: pastor Zé Paulo abriu um negócio, isso é horrível, e lamento por aqueles que pensam desse jeito, pensam que igreja é negócio. Igreja não é negócio, pode ser negócio, mas é um negócio de Deus, não meu. Tem o trabalho dele, tem a família dele, tem as dores de cabeça dele para resolver os seus problemas, mas se a graça de Deus tocou no coração dele há 13 anos atrás e fez todo um movimento para que essa igreja fosse estabelecida num outro endereço, veio para um outro endereço e chegou até aqui, se a graça de Deus não agisse, ele não teria realizado esse projeto. Se a graça de Deus não agisse, o primeiro a se batizar aqui, o Marcos Casado, estaria solteiro até hoje. Porque Marcos Casado é o nome dele, tá? É sobrenome. É sobrenome. Estaria solteiro até hoje, mas ele casou com Jesus aqui no altar. Foi o primeiro. Jesus diz assim: é a partir de você agora que eu vou chamar outros. Sem a graça de Deus, a igreja não estaria aqui já há alguns anos nesse lugar. Sem a graça de Deus preveniente, o proprietário daqui não se agradaria de vocês e pediria o templo, mas ele também foi alcançado pela graça e vai ser transformado ainda, e ele vai dizer assim: fique quanto tempo quiser, vai honrando o aluguel, vai abençoando aí, porque eu sei que o projeto é sério, é para alcançar vidas e transformar as famílias. É a graça de Deus. Isso é graça. Agora o segundo ponto, sim, a graça justificadora, ela é presente em Jesus Cristo de uma forma incrível. É por essa graça justificadora que nós somos reconciliados, redimidos, libertos, justificados na presença de Deus. Nós somos considerados justos. Eu levei um tempo para entender isso, para aceitar isso. Quando eu li aquele texto, eu ficava apavorado. Quando eu li assim, ó, a oração do justo pode muito em seus efeitos, eu digo: estou acabado. Eu digo: eu estou acabado, que eu não sou justo. Na minha cabeça demorou um tempo para entrar essa revelação de Deus, e toda vez que eu lia ficava um peso na consciência. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu digo: mas como? Eu não sou justo. A Bíblia diz que não tem um justo sequer, todos pecaram, todos se extraviaram e tal, e etc. E eu digo: meu Deus. Aí depois eu fui entender, eu digo: entendi agora é que é o segredo. Eu não sou justo, mas em Jesus eu sou justificado. É a graça dele sobre a minha vida. Deus me vê santo, Deus te vê santo. Hoje a linguagem é tudo de computador, de internet, esse negócio que eu manjo muito pouco, né? Mas não tem um negócio de anexar um arquivo, não tem isso? Você vai enviar um e-mail, mande anexo, né? Aí você anexa. Anexar é colar, é juntar, é grudar, é colocar junto com. Então faz o seguinte, saiba de uma coisa: você que entregou a vida para Jesus, que deixou o Espírito Santo agir, você foi anexado em Jesus. Sabe qual é o termo que a Bíblia usa para anexado? Você foi enxertado pela graça. Enxertado. Você raspa o tronco de uma árvore qualquer, raspa e pega uma porção de terra com um plásticozinho, e você vem com um galho de outra árvore, coloca ali e deixa preso ali. Aí crescendo junto. Quando aquele pegar, que ficar bem viçosa, aleluia, Deus enxertou viçosa nele. Amém. Aí você vai e corta a antiga árvore e deixa aquele enxerto. Deixa eu dizer uma coisa: quando a graça de Deus nos alcança, nós somos enxertados no Senhor. Aí o velho homem que quer crescer junto, Deus vem e corta. E deixa você agora você é uma pessoa viçosa, cheia da presença de Deus. Aí você fica 1, 2, 10 anos na igreja e você quer mais. Você quer não apenas receber de Deus, você agora quer produzir coisas boas, porque você é uma pessoa agraciada, cheia da graça do Todo-Poderoso. Essa graça lhe justifica. À proporção que o arrependimento vai acontecendo, a graça justificadora vai realizando a sua obra pela manifestação do perdão de Deus na nossa vida, pelos méritos de Jesus Cristo. Por isso que crente só adora Jesus, só por isso, porque Ele é o único digno.
É o único que fez um sacrifício para me salvar. É o único que me justifica diante do Pai. Justificar é inocentar, é perdoar. Ele chega diante do Pai e diz assim: olha, o Pai diz assim: aquele rapaz pecou, aquele rapaz ainda peca. Jesus, é verdade, Pai, mas ele me aceitou como Salvador, eu já paguei o preço dele. O Pai diz: então está tudo certo, então está tudo certo. Aleluia. Romanos 5, versículo 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa fantástica, isso é graça, isso é graça. Pelo qual, verso 2 de Romanos 5, também temos entrada pela fé a esta graça. Olha que interessante, olha que entrada linda, triunfal isso. A graça se manifestou salvadora a todos os homens, é o texto de Tito, o texto base nosso. E pela fé eu tenho acesso a essa graça. Tudo que Deus quer que você faça hoje é tomar uma decisão de crer. Crer em Jesus, o perdão de Deus, crer que existe uma vida eterna, crer que existe salvação para a sua casa, crer que existe uma mudança para acontecer, e vai acontecer, porque quando você disser eu quero, Satanás não impede, nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor, porque a obra santa é do Espírito de Deus. Se você dizer eu quero, Deus diz então está aqui, então está aqui. Agora é interessante, irmãos, como Deus prepara as coisas dele para acontecer. Deus é de uma sabedoria ímpar. No passado, quando Deus começou se revelando às pessoas, se revelando aos homens, desde o início ele vem se revelando aos poucos, para não nos eliminar. Moisés quis ver a face de Deus, Deus deixou? Moisés, tu não sabe o que está pedindo, Moisés. Deus é muito glorioso. Quando você ouvir falar assim, a glória de Deus é uma manifestação, é uma luz, é um brilho, é um poder, é uma coisa excelente, até ruim de explicar, é uma presença tão extraordinária. E ele diz assim, eu quero ver a sua face. E Deus, não, faz o seguinte, você vai fazer o seguinte, eu vou dar uma colher de chá para você. Deus se revelando aos poucos. Fica ali escondido ali naquela fenda da rocha, naquela montanha, você fica ali, eu vou passar, quando eu passar você vai me ver pelas costas, só a glória, só um brilho, porque se você olhar na minha face, eu lhe queimo, eu lhe torro. Então Deus sempre prepara uma forma para se revelar às pessoas. Olha que interessante isso. Houve um anúncio de alguém especial, eu vou falar um pouquinho sobre João Batista, tá? Que foi o enviado de Deus para um propósito. Houve um anúncio de alguém especial que estava para chegar. A história é a seguinte: Maria, gestante, com Jesus na barriga, ela vai visitar Isabel. E ao chegar à casa de Isabel, a criança de Isabel mexe no ventre. Olha que curioso. Então Isabel olha para Maria e diz assim: você é uma bem-aventurada. Você é uma bem-aventurada porque tu és a mãe do Salvador. E Maria então canta uma canção, está na Bíblia: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E ela canta e ela adora a Deus. Ela entendeu isso. O Salvador está a caminho, e Deus está preparando, Deus está revelando, Deus está criando uma forma de apresentá-lo à humanidade. Porque a graça de Deus sempre existiu, mas ela ficou mais clarificada na pessoa de Jesus. A graça é desde sempre, mas ela veio se revelar de forma mais intensa em Jesus. Era algo palpável, tangível, Jesus em carne e osso. Então Deus está preparando. E aí eu quero ler um texto rapidamente de Lucas capítulo 1 versículo 57, que fala dessa preparação quando João Batista está vindo ao mundo para anunciar o Salvador. Diz assim em Lucas 1:57: e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamaram Zacarias, que era o nome do pai dele. E respondendo sua mãe, disse assim: não, porém será chamado João, porque o anjo já tinha falado para ela. E disseram: ninguém há na tua parentela, nos teus parentes, que se chame com esse nome de João. E perguntaram por acenos ao pai. Por que por acenos? Porque Zacarias estava mudo temporariamente, que Deus permitiu.
Então perguntaram por acenos como seria o nome que iam chamar o menino. Versículo 63. E pedindo ele, Zacarias pediu uma tábua e escreveu e disse: o nome do menino é João. Olha a preparação que Deus faz para revelar ser uma pessoa. O nome do menino, e todos se maravilharam, e logo abriu a boca, e a língua de Zacarias se soltou, e ele falava louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor, e veio o temor sobre todos os seus vizinhos, e todas as montanhas da Judeia foram divulgadas essas coisas, e todos os que as ouviram, guardavam, conservavam nos seus corações, dizendo: quem será pois esse menino, quem é esse João? E a mão do Senhor estava com ele, com João. E aí no versículo 67, e Zacarias então, o seu pai, ele canta, e ele foi cheio do Espírito Santo, e ele profetizou dizendo assim: bendito é o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi seu servo, como falou pela boca dos seus profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar das mãos dos inimigos, e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia aos nossos pais. Aleluia, aos nossos pais, anunciar salvação, e lembrar-se da sua aliança e do juramento que jurou a Abraão. Verso 74, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, os serviríamos sem temor, sem medo, em santidade e justiça a Ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, com João, está falando com João, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor. Quem é o Senhor dessa igreja? Jesus. Tem uma preparação para anunciar Jesus para as pessoas. Deus preparou, e João vai da frente, e João veio anunciando, pregando com batismo de arrependimento, e falando que Jesus viria, e João dizia assim: eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele, não, ele é maior do que eu, ele é o poderoso, ele é o Salvador, e tudo ia apontando para Jesus, e aí no capítulo 2, vem, eu não vou ler esse texto, mas aí vem e fala do nascimento de Jesus, como se ele dissesse: é agora, está chegando agora, Jesus está chegando, é Ele que resolve, é Ele que perdoa, é Ele que salva, a graça se manifesta nele. E assim a igreja faz hoje. A igreja é uma espécie de João Batista, que veio anunciar o caminho do Salvador. Não se escandalize, mas você não vai entrar por aquela porta e você vai encontrar salvação da igreja. Você vai encontrar salvação em Jesus que está na igreja. A igreja anuncia, prepara o caminho. A igreja diz assim: olha, você tem pecado tanto quanto eu, precisa resolver para a sua vida melhorar. A sua família está se deteriorando, você precisa tanto quanto eu de Jesus dentro da sua casa, senão sua vida não muda. A igreja anuncia, e assim Jesus veio trazendo salvação para toda a humanidade. Veio justificar, Ele veio resolver o problema. A terceira faceta da graça é a graça santificadora. Diga: graça preveniente, graça justificadora e graça santificadora. Esta graça, esta faceta, ela é presente e ativa por meio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir, não tem santificação certa. Não tem jeito. Porque, irmãos, pasmem, as mesmas tentações que vocês sofrem, e um pouco mais, todos nós sofremos. Não tem super-homem. Pode enclausurar, pode prender numa masmorra, pode esconder você de tudo e de todos. O mal está aqui. A santificação não vem, só vem através do Espírito Santo. Pode colocar vigia, você pode estar com alguém o tempo todo, não tem jeito. Por isso que na Igreja Renovada nós temos esse costume de não ficar estabelecendo muitas regras. Pode, não pode, porque você decora isso e você sai daqui: eu já sei o que eu não posso. Está tudo lá escrito. Tem tanta coisa que não está escrito, meu irmão, que não pode. Agora na Igreja Renovada nós ensinamos o seguinte: você é uma pessoa cheia da graça de Deus. Você vai avaliar na sua vida se isso que você vai fazer ou está pensando em fazer, se é santo, se agrada a Deus ou não. Se não é, cai fora, meu irmão. E quando você cai fora, foi o Espírito Santo, não foi o eu, foi o Espírito Santo que mostrou para você que isso não é para você. Pode ser bom para qualquer pessoa, para mim não.
Namorar é bom ou ruim? É bom. Namora com a sua esposa. Esqueça as outras. Ganhar grana é bom ou ruim? É bom. Ganhe de maneira honesta. Cai fora de falcatrua. Você vai ter dor de cabeça. Não vale a pena. Agora quem convence isso? Ninguém está lá para lhe vigiar. É o Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo que vai santificando a sua vida. Você vai fazendo as suas escolhas. Deus não escolhe por você. Ele dá um sinal, Ele dá um alerta, Ele dá uma piscada, e Ele diz assim, não é para você, vai fazer? E se eu quiser fazer? Ele diz, faça. Porque Deus não nos tolhe a liberdade. Ele nos deu e não tira mais. Sou livre, faço o que eu quero. Mas tem horas que eu chego e digo, Senhor, é bonito, é atrativo, é até prazeroso, mas estou fora, não quero. Eu sou outra criatura agora. Eu fui enxertado, o galho antigo já foi cortado, eu sou uma nova criatura agora. Eu ando com o Senhor, sou grato ao Senhor, vou santificar a minha vida, eu sirvo na igreja, eu adoro o Senhor em casa, eu tenho uma família, eu tenho um nome a zelar, eu tenho o nome de Jesus a zelar, eu tenho um ministério, eu ajudo aqui, faço isso, aquilo, então eu não vou me sujar por pouca coisa, não vale a pena. Tem que depender do Espírito Santo. É Ele que nos aperfeiçoa na nossa trajetória de vida. Mas você tem que estar sintonizado, ligado, enxertado o tempo todo em oração, lendo a Bíblia, clamando, adorando, comungando com pessoas de Deus. Pelo amor de Deus, comece a andar com gente de Deus, senão você vai se afundar. Esse é o problema. Quantos começaram bem aqui durante esses 13 anos e quantos não estão mais conosco? Porque preferiram se juntar a pessoas que não têm Deus e pode ir lá atrás e vai ver que estão arrasados. Se estiverem congregando em alguma igreja, glória a Deus, amém. Continua com Deus, mas se estiver fora da igreja do Senhor, estão acabados, estão um caco, um trapo. E o pior da vida não é começar, é recomeçar. Recomeçar é que é triste. Então fica firme, meu irmão, adore ao Senhor, santifique a sua vida, Deus vai te honrar. Não tenha inveja dos ímpios, como diz a Bíblia. Porque o ímpio faz aquilo e prospera, o ímpio erra, mas prospera, o outro não sei o que, faz falcatrua e rica. Problema dele, cada um vai dar conta de si. Eu vou dar conta dos meus atos, então eu tenho que vigiar, tenho que santificar a minha vida. E vocês assim, mas eu não consigo ter vida santa. Eu também não consigo, é só o Espírito Santo que me ajuda. E você diz assim, eu não consigo vencer o pecado. Eu também não, por isso que eu apelo para o joelho, para a oração, e digo, Deus tenha misericórdia, mais uma vez eu quero a tua graça santificadora, porque eu não consigo vencer. Aí Deus vem e diz assim, você quer? Então toma. Deus é bom. Pedi, dá-se-vos. Você quer? Está pedindo? Deus dá. Deus dá, Deus abençoa. E vocês assim, não, olha, eu tenho um pecado aí, eu tenho um pecadinho aí, mas olha, do dia que eu quiser eu paro. Queira, que eu quero ver, queira. Eu sempre falo isso, nós somos uma família de 7 irmãos, 6 homens e uma mulher. Eu sou o caçula, meu irmão mais velho tem 66 anos. E ele era um fumante, mas muito fumante. Mas fumava várias carteiras de cigarro por dia. E ele sempre ia, desde pequeno, nem crente era. Porque eu me converti há pouco tempo atrás. Nos convertemos eu e a Carmen no mesmo dia. E depois casamos no mesmo dia, que curioso isso, né? Casamos nós dois no mesmo dia. É assim que Deus faz. Né, Carmen? E temos uma filha já com 17 anos, glória a Deus, louvado seja Deus. Desse dia para cá é só vitória, só alegria, só bênção. Eu me converti na pregação do pastor Marcos Andrade lá no Siqueira Campos, por isso que até hoje eu estou lá honrando do lado dele. Pastor, tocou a trombeta, a gente está aqui, a gente vai junto até a eternidade. Aí eu combinei com ele, se o senhor morrer primeiro eu faço seu funeral, se eu morrer o senhor faz o meu, tá tudo certo, né? Se batizou vai ter que enterrar também. Se ele me batizou vai ter que enterrar também. Bom, aí eu dizia para meu irmão o seguinte, porque sempre que a gente falava alguma coisa das cachaçinhas dele, do cigarro que era demais, ele dizia assim, no dia que eu quiser eu paro. Aí eu bem pequeno eu falava assim, então queira para eu ver. Você não quer, irmão, você é escravo e não está vendo. Cega, a Bíblia diz que o Deus desse mundo cega o entendimento. Você não percebe, você está tão atolado no pecado, você não vê e fica dizendo assim, no dia que eu quiser eu paro, queira. Eu desafio você que fala assim, queira, e deixa semana, você não deixa. Se a graça de Deus não agir, você não é liberto, meu irmão. Não liberta.
E você diz assim: não, mas eu paro. Não para não. Ou de repente você fala assim: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei, eu sou cabeça. Eu também achava que sabia. Eu também achava que sabia. E você diz assim: nada, isso aí é bobagem, isso é coisa de grande. Errar é para os fracos. Eu também acho, mas fracos somos todos nós. Não tem saída. Não tem saída. E você diz assim: não, quando eu percebo os meus pensamentos já me traíram. Eu também. Os nossos pensamentos nos traem. Coração, a Bíblia diz que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto, enganoso. Jeremias fala isso. Nosso coração nos trai, os nossos pensamentos nos traem, os nossos olhos nos traem. Você sabe por que Jesus falou assim: é melhor entrar no céu com um olho só do que tendo dois entrar para o inferno. Aí eu disse: ô Jesus, já estou no lucro, porque eu só vejo mais ou menos bem do outro, já não vai legal, já estou com o pé dentro. Esse olho ele é esquecido, não tem grau que corrige, o cérebro isolou ele, é tudo embaçado, não tem óculos que resolva. Eu digo: já estou no lucro, né? Então Jesus falou assim: se o teu braço trai você, arranca o braço. É melhor entrar assim, ó, com um braço só. Se o dedo lhe trai, arranque um dedo, companheiro, e entre. Se o olho lhe trai, arranca o olho. Então nós somos enganados pelo diabo, pelo mundo e por nós mesmos. A gente se engana, a gente se enrola todo. Mas aí entra a graça santificadora. Você vem para a casa de Deus, você se ajoelha, você adora, você dó. E aí tem uma canção de uma pessoa que eu já ouvi, que diz assim: enquanto eu oro. Como é que é, Merylis? O meu Deus trabalha por mim. Aleluia. Enquanto você ora, Deus trabalha até agora. As mãos de Deus que formou o homem lá do pó, que o pastor pregou de manhã. Deus pegou o pó e formou o homem, e depois pegou nas narinas do homem e fez assim, ó, soprou e diga: tenha vida. Esse homem teve vida. Assim, quando a gente chega aqui feito um pó, um bagaço, e a gente ora, Deus pega a gente e trabalha e diz: vai, viva feliz, eu estou com você, a minha graça te alcança, a minha graça te santifica, te justifica, ela lhe perdoa. Assim é a graça de Deus na nossa vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não vou demorar muito, falta pouca coisa, já para a gente terminar. Ezequiel capítulo 2, talvez tenha esse texto aí, minha querida Gisele. Tem, pronto. Olha que interessante. Como eu falei, eu pedi para você repetir que tudo vem de Deus, e de fato tudo vem de Deus. Esse texto é lindo, olha, Ezequiel capítulo 2, diz assim: e disse-me, filho do homem. Quem é filho do homem? Diga: nós somos filho do homem. Põe-te de pé e eu falarei contigo. Deus falando para ele. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. Presta atenção nesse versículo que é curioso. Como tudo vem de Deus. Deus disse assim, ó, você vê que é a obra do Espírito Santo. Filho do homem, fica em pé, e eu falarei com você. Então entrou o Espírito em mim, diz o profeta, quando ele falava comigo, e me pôs em pé. Ora, peraí, que história é essa? Deus falou, o homem ficou de pé, e entrou o Espírito, e Deus falou? Não. Como é que é? Vamos lá, de novo. Deus disse assim, olha, filho do homem, fique em pé, e eu falarei contigo. Enquanto Deus falava isso, é que o Espírito entrou. Agora veja lá, não sei se dá para enxergar. Quem é que pôs o homem em pé? Quem foi que pôs o homem em pé? O Espírito. Não é curioso isso? Enquanto Deus falava assim, ó, filho do homem, fique em pé e eu falarei com você, foi durante esse período da fala que o Espírito entrou, e o Espírito colocou esse homem de pé. Irmãos, tudo vem de Deus. Enquanto a gente fala aqui, o Espírito Santo entra na sua vida, e quando a gente disser assim, fica de pé, foi o Espírito que colocou você de pé. A decisão é dele. Eu só digo eu quero, eu aceito, apenas isso, eu recebo.
E o Espírito então o colocou de pé, e então ele ouvia com claridade, com clareza. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, nós entendemos as coisas de Deus. Quando a gente não tem o Espírito Santo, você vem e diz assim: que coisa louca, o povo grita, o povo dança, o povo pula, é uma coisa enjoada, eu nunca mais vou lá. Mas quando você recebe Jesus no seu coração, você também fica doido, você grita, você pula, você canta, o Espírito põe de pé, e você salta, e você fala língua estranha. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, a história muda, você é nova criatura. Desde que tudo passou, tudo se fez novo agora, as coisas velhas já eram, você é uma nova criatura, porque o Espírito Santo faz novas todas as coisas. Viçosa, Deus tem muito para essa igreja. Deus tem muito para as igrejas dele, que na verdade é uma só. Mas nós falamos as igrejas por conta das denominações, mas o Senhor é o Senhor da igreja. E quando ele voltar para buscar o povo dele, ele vai buscar batista, assembleiano, presbiteriano, enfim, renovado, não renovado, tradicional, igreja de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo de Palmeira dos Índios. Ele vai buscar a igreja dele. Mas quem é que sobe? É aquele que aceitou a graça de Deus, que se rendeu ao Salvador, que deixou a graça justificadora justificar, que deixou o Espírito Santo santificar, que ouviu a voz de Deus, cujo Espírito entrou no coração. É esse povo que Deus vem buscar. É esse povo que Deus vem buscar. Talvez você diga assim: não, eu estou caído. Ou talvez eu não estou caído, mas eu estou numa escuridão, eu não vejo uma luz no fim do túnel, eu não vejo nada, os meus pecados me cegaram, eu não consigo ver coisas santas, eu só vejo coisas ruins, profanas, horríveis neste mundo. De manhã o pastor usou uma linguagem aqui incrível, que eu gosto muito. Ele falou sobre o reino de Deus. Jesus, quando orou, ele disse assim: Deus, Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do mal. Nesse mundo que nós estamos, irmãos, suponhamos que aqui é o mundo, nosso planeta. Esse mundo aqui é uma podridão, e está cada vez mais apodrecendo. E aí Jesus veio e diz assim: olha, os meus discípulos, eu os chamarei de sal da terra. Eu quero colocar vocês dentro deste mundo para salgar, porque isso aqui vai apodrecer. É assim que os nossos pais, em especial antigamente, quando eu era do sertão, não tinha geladeira, não tinha luz elétrica, aí meu pai comprava aquelas carnes e tacava sal em cima da carne para proteger, para não apodrecer, e colocava lá na beira do fogão a lenha. Que saudade! Aleluia! A carne é fraca, mas se for com sal e na beira do fogão de lenha, oh Jesus! E aquela carne não estragava, e passava tempos e tempos, e aí tudo muito pobre. Aí aos pouquinhos ia cortando um pedacinho, punha no feijão e fritava um pedacinho ali, e aquela carne, e eu ficava curioso, não estragava. Como não estraga? O sal. Então Jesus disse assim: vocês são sal da terra. Voltando um pouquinho, então, eis aqui o mundo que jaz no maligno. Então Deus vem e estabelece o reino dele, chamado igreja, aqui na terra. Ele pega as pessoas e coloca dentro da igreja, que Jesus chama de aprisco, de curral, não menosprezando, não chamando nós de bichos feios, mas chamando de ovelhas preciosas. Nos coloca dentro do aprisco, e esse aprisco está inserido dentro deste mundo. Mas nós não pertencemos mais ao mundo, apenas estamos inseridos aqui ainda, mas eu estou dentro desse aprisco, desse reino de Deus. Olha que coisa incrível. Por isso, irmãos, que quando as pessoas estão na igreja, em oração, santificação, buscando a palavra, adorando o Criador, o mundo pode estar um caos, você está firmado, aleluia, firmado. A graça de Deus lhe firma. É como aquele texto que diz que até o pardal encontrou casa na casa de Deus. Ele encontrou abrigo. O vendaval, imagina as palmeiras e o vento retorcendo tudo, e o pardal lá no canto do altar fez o ninho e está ali protegido. Assim somos nós na casa de Deus. Aí sopram os ventos, transbordam os rios,
e bate o vendaval e aí tal, e nós na rocha firmado, estamos no mundo, mas dentro de um reino inabalável, cujo rei é o Senhor, o único Salvador da vida. Você que está me ouvindo aí através da Princesa das Matas, talvez você não está firmado numa igreja ainda. Procure urgentemente se firmar numa igreja. Se quiser vir para a igreja renovada, louvado seja Deus, venha. É aqui na rua Assembleiense, no centro de Viçosa. É bem-vindo. Mas se você prefere ir numa igreja mais próxima da sua casa, vá, mas corra, mas urgente, se possível ainda hoje, se tiver culto nas igrejas, corre para lá agora. Entrega a vida para Jesus e diga: Jesus, eu quero estar firmado na tua graça. E aí pode vir o vendaval que for, porque de fato tudo vai passar, tudo vai se acabar, e tudo já aponta para um final. O final se aproxima, é fato. Mas aqueles que estiverem com o Senhor têm esperança da glória, têm esperança dos céus, têm esperança da salvação. Então faça uma coisa: entregue a sua vida para Jesus e deixe as coisas acontecerem. Não importa, você estará em boas mãos. Isaías 60:19, estou encerrando, diz assim: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, e nem o resplendor da lua te iluminará mais. Não vai precisar disso, porque o Senhor será a tua luz perpétua. Lembra da revelação para Moisés? Moisés só viu um facho da glória de Deus. É aquela glória que vai nos iluminar agora. É aquela luz de Deus agora que vai para sempre iluminar a nossa vida. Você vai passar, meu irmão, eu vou passar, todos nós vamos passar. Não tem escapatória para A ou para B. A escapatória única é: entregue a sua vida para Jesus, e você vai ver que tudo começa a mudar na sua história. Tudo. Igreja de Viçosa, 13 anos, tudo por conta da graça. Permita-me dizer, pastor Zé Paulo, irmã Angelina e demais irmãos, ninguém aqui tem capacidade para fazer tal coisa. Pastor Eufrates tem uma grande igreja com a irmã Mary lá em Palmeira dos Índios e outros locais mais. Não tem capacidade de fazer tal coisa. Se a graça de Deus saísse de sobre eles, acabou. Sabe o que isso aqui viraria de novo? Uma boate, um clube, um boteco, um bar. Mas quando a gente deixa a graça de Deus invadir o nosso coração, e a gente experimenta e vê que é tão bom, e a gente então convida outros e diz: bora, vem comigo. E o cara diz assim: não, mas é de graça eu não quero, é perigoso. Não é perigoso não, não é esmola não, a graça não é esmola não. Deus tem um presente preparado para você. E com essa graça de Deus, que é a salvação em primeiro lugar, é um pacote especial que vem cheio de bônus. Você abre o pacote da graça de Deus, primeiro você recebe a salvação, e você vai tirando os laços do presente, e vem coisa boa, vem perdão, vem reconciliação, vem coração quebrantado, vem família salva, vem mudança de vida, vem larga os vícios, larga o pecado, passa a ser fiel à sua esposa, à sua família, passa a ser fiel à igreja, e arranja novas amizades sadias agora. São os bônus que Deus dá para nós enquanto estivermos aqui, porque quando a trombeta tocar, tudo vai ficar, e nós subiremos para estar com os céus. Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida de forma especial. E saiba sempre, é a graça de Deus que é abundante sobre todos os homens. Todos são alcançáveis. Não sei se existe essa palavra, mas todos são salváveis. Apenas tem que se render ao Salvador. Eu quero que você fique de pé, por gentileza. Eu quero fazer uma oração. Eu não sou muito de fazer apelo, é o meu jeito, mas hoje eu quero perguntar e dar oportunidade para você. Talvez você queira vir no altar para nós orarmos aqui. Talvez você, por conta de alguma timidez, se é que tem, eu creio que não, queira ficar no seu lugar, não importa. Mas eu quero fazer essa oração hoje. Eu quero orar por pessoas que ainda não
não perceberam que tem uma graça. Imagine a graça como uma nuvem, como aquela nuvem do deserto que Deus colocava para proteger o seu povo. Imagine essa nuvem, essa graça sobre você, e você ainda não atentou, você não percebeu. Imagine agora uma mão estendida, é a mão de Deus, porque você olha para o caos da sua história, o caos da sua família, e você diz: não tem jeito. E Deus está o tempo todo com a mão dizendo: tem, segura aqui, segura aqui. Feche os olhos. Se você decidir-se por Jesus hoje, eu só pergunto uma vez, a decisão é sua, e disser assim: não, eu quero receber Jesus como meu Salvador, eu quero que o Espírito Santo more no meu coração a ponto de eu perceber a ação de Deus em meu favor. Se você quer isso hoje, você vem aqui no altar para nós orarmos. Se você está enfrentando dificuldades, não vê saída, é membro da igreja, já é renovado, mas você está com problemas em casa, e você parece que esqueceu que a graça de Deus está aí disponível para você. Eu quero chamar você também para nós orarmos. Se você tem algo para agradecer a Deus, porque a graça dele tem sido tão boa com você, venha no altar também. Eu gostaria que viesse aqui algumas pessoas cujo Espírito Santo toque, para nós estarmos orando, louvando ao Senhor. Você pode vir aqui? Pode vir aqui, venha no altar, venha no altar.